Peraí, pode sentar a igreja. Todo domingo a gente está aqui. Ô Biel, como diz ele aí? Boa noite, graça e paz. Olha aí, olha. Venham aprender Libras. Tem sido muito gratificante e edificante o que Deus tem feito através da vida desses jovens, Gabriel, Mirelle. E que bom que a palavra de Deus é para todos. Amém? Para todos. Quem está feliz? Só vi algumas pessoas felizes. Vocês estão tristes, é? Quem está feliz? Esteja feliz, está vivo, meu irmão. Você está diante de papai. O Senhor está na casa, amém ou não? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 3. E a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 12. Obrigado. Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do verso 1. Todo mundo encontrou? Quem tem a Bíblia? Levanta. Eita glória. Todo mundo armado. Vamos lá. Naqueles dias veio João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus tem se aproximado. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías dizendo: a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. E este, João, tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus ombros. E o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então vinham a ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região ao redor de Jordão, e eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Mas ele, vendo muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Daí, pois, frutos dignos de arrependimento, e não pensai em dizer dentro de vós mesmos: temos Abraão por nosso pai, pois eu vos digo que Deus pode destas pedras levantar filhos de Abraão. E também agora está posto machado à raiz das árvores, pois toda árvore não produzindo fruto bom é cortada e lançada no fogo. Eu realmente vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, cuja a joelha está em suas mãos, e limpará minuciosamente a sua eira, recolherá o seu celeiro, no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo inextinguível. É isso? É isso mesmo. Há uns 2 meses, o Senhor vem queimando uma palavra dentro de mim sobre tudo o que nós temos vivido e feito diante do reino, diante da vida que o Senhor nos preparou para vivermos. 2 meses queimando uma palavra, e a gente foi para o Zoe, voltou. Quem foi para o Zoe? Quem ficou cansado a semana toda? Parecia que eu tinha levado uma pizza. Foi segunda, terça, quarta, não conseguia nem andar direito. E eu liguei para Adriano, disse: Adriano, estou precisando de um número. E Adriano fez: pastor, eu vou lhe mandar. Adriano, 2 horas depois: pastor, desculpe, eu estava muito cansado. Mas o Zoe trouxe um avivamento diferente para muitas pessoas que estavam ali. E como é bom fazer parte de um tempo onde pessoas entendem que precisam fazer a sua parte e precisam estar avivadas, queimando por esse Deus.
E quando chegou na segunda-feira, na ida para o Zoe, o meu carro, eu passei em um buraco lá e arrancou a lameira que fica dentro da caixa de roda. E quando estava voltando, eu disse para Wagner, aqui da igreja, só vou levar lá segunda-feira ao carro para você ajeitar. E quando eu cheguei na segunda-feira, Wagner disse: pastor, estou cansado, só consegui dormir, pastor, vem amanhã. Eu disse: amém. Aí eu fui segunda-feira à tarde limpar o carro, que o carro estava muito cheio de lama. E quando chegou, eram acho que umas 5h30, beirando as 6, eu escutei pessoas gritando na rua. Parecia que estava havendo um jogo de futebol. E eu disse: oxe, o que é que está acontecendo que eu não sei? Porque eu não sou muito antenado a televisão não. Lá em casa a televisão só serve umas vezes para a gente assistir filme, alguma pregação, porque canal nenhum aberto a gente assiste, é de nós mesmos. E quando eu parei, que eu entrei dentro de casa, eu olhei e liguei a televisão assim, eu disse: o que é que está acontecendo? E estava havendo uma convocação. E as pessoas comemoraram aquela convocação porque Neymar havia sido convocado para a Copa. E quando eu abri a rede social, eu vi muitas pessoas em suas salas, sentados com seus filhos, esperando aquela resposta. E aí vai quem vai ser convocado. E isso é maravilhoso, que eu lembro que quando eu era pequeno, a gente ia para a mata, pegava bambu verde, chegava na rua, fechava a rua, pastor, e dizia: ah, pronto, aqui a gente vai montar um palhoção. Época de Copa, acabou-se. A gente fechava a rua, cavava lá, tirava os paralelepípedos, montava aquela cobertura só para assistir a Copa. E eu me trouxe aquela lembrança do passado. Mas chegou um certo momento que o Senhor disse assim: vai chegar um dia, esse dia não está longe, esse dia está próximo, onde haverá uma convocação, onde o mundo inteiro participará, onde não apenas algumas pessoas prestarão atenção naquilo que vai ser feito, mas todo o universo parará para ver a convocação. E essa convocação serão escolhidos aqueles que fizeram a sua parte, aqueles que obedeceram a minha voz. E depois veio aquela pergunta no meu coração: você está fazendo a sua parte? Eu parei, comecei a analisar, comecei a refletir sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Porque nós nos alegramos, porque daqui a alguns dias haverá uma Copa, haverá um campeonato mundial onde pessoas estarão disputando. Praticamente o mundo inteiro para isso. Empresas são fechadas, comércios são fechados, para que as pessoas comecem a olhar em suas televisões ou nos estádios de futebol, pessoas jogando, correndo atrás de uma bola, e aquele que chega até a final e sai campeão, há uma alegria muito grande. Eu sou de um tempo que eu vi o Brasil sendo campeão em 2 Copas. Em 94 eu era muito pequeno, mas 2002, a Copa de 2002 foi algo que trouxe muita alegria. Eu já era adolescente, e quão era gratificante ter aquele sentimento de ganhamos, somos campeões. Mas quando eu ouvi aquela pergunta de Deus, porque já há alguns meses que a gente vem, lá em casa a gente tem conversado muito sobre isso, eu tenho feito reflexão diariamente: será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou vivendo conforme Deus quer? Será que todos os dias, tudo aquilo que eu tenho produzido, eu tenho feito a minha parte? Ou será que eu não estou vivendo uma farsa? E essa situação de todos os dias perguntar: eu estou fazendo a vontade de Deus? É para que eu não caia num comodismo, acreditando que simplesmente por vir à igreja alguns dias, simplesmente por ter um microfone em minha mão, ou então estar num PG falando sobre a palavra de Deus, que aquilo me traga conforto. Nós não podemos ter conforto em fazer a obra de Deus. Nós precisamos entender que ela tem que ser praticada todos os dias.
Nós precisamos ter a fome, a sede de buscá-lo. Não se dá por direito de simplesmente chegar nesse lugar e dizer assim, olhar para a pessoa do lado e dizer, uau, como essa pessoa adora, ele está chorando, ele está pulando, ou então ela está aqui em cima, naquela maior alegria, e eu ali embaixo parar dizendo, eu não estou sentindo a presença de Deus. E quando eu ouvi aquela pergunta, você tem feito a sua parte? Eu disse, Senhor, eu posso mais. Porque nunca vai estar bom. Sempre podemos ir mais além. Mas muitas vezes caímos na rotina, no comodismo de dizer, para o Senhor está bom, é suficiente. Uma quinta, um domingo já é suficiente. E alguns ainda dizem, na quinta eu não posso, então domingo é suficiente. Mas eu não vejo ninguém alimentando a sua carne com a comida apenas no domingo e passando a semana toda trabalhando. Eu vejo todo mundo, e muitos, principalmente crente, gosta de comer, viu? Mas o nosso espírito também precisa dessa mesma vontade todos os dias, de viver o zoe de Deus todos os dias, de saber que nós precisamos buscá-lo intensamente todos os dias, de saber que a fome do nosso espírito é todos os dias buscar por um Deus que quer proximidade. E quando foi, alguns dias depois, nessa semana, eu conheci uma pessoa que me fez refletir mais ainda se eu estou fazendo a minha parte ou não. Um jovem que chegou diante de mim e disse assim, eu não acredito nesse Deus. Aquilo destruiu meu coração. Quando eu disse, tão próximo de nós, ainda existem pessoas que não acreditam em Deus. E automaticamente me veio uma tristeza, mas também veio um ardor no coração, dizer, eu preciso fazer a minha parte ainda mais. Está pouco eu simplesmente fazer esse tempo, eu preciso fazer ainda mais. Porque logo em breve haverá uma convocação que todos precisam ir. Mas se nós como igreja simplesmente nos acomodarmos, nos acostumarmos a dizer, eu, minha esposa e meu filho vai, meu pai e minha mãe vai, e está tudo bem, não. O céu é grande demais simplesmente para ir a gente. Tem muitas pessoas que precisam disso. E daí veio justamente o tema da palavra de hoje. Faça a sua parte. Fala para a pessoa que está ao seu lado, faça a sua parte. A gente lê um texto no Evangelho de Mateus e a Bíblia tem 4 evangelhos. E desses evangelhos tem evangelhos que contam histórias de pessoas, mas muitas vezes em visões diferentes. São os evangelhos sinóticos, são os evangelhos que, por perspectiva de vista diferentes, contam histórias. Mas apenas a história de João Batista, esse homem, conta nos 4 evangelhos. Alguns outros milagres de Jesus contam nos 4, mas apenas João Batista conta nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E João Batista, ele vem justamente numa época, num período em que havia um silêncio, havia um silêncio espiritual em Israel. Porque de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, até o livro do Evangelho de Mateus, aí existiu um período interbíblico onde o Senhor não falou, o Senhor não se pronunciou através do povo. Mais de 400 anos, mais ou menos 430 anos, onde o Senhor deixou de falar, de se comunicar com o povo. E chega um determinado momento em que um anjo aparece para um casal. Zacarias e Isabel diz assim: olha, você gerará um menino, e esse menino será cheio do Espírito Santo de Deus. E esse menino fará tudo aquilo que o Senhor propôs para ele. Mas o interessante disso é que muitos anos antes, o Senhor já tinha usado através do profeta Isaías que um dia iria nascer um
que prepararia o caminho para que o Senhor viesse e salvasse a humanidade. E João Batista vem justamente nessa época de frieza espiritual, onde as pessoas estavam ali aguardando uma mudança política, uma mudança em sua situação. Mas vem Deus, e como sempre Ele faz, escolhe improváveis. Cadê os improváveis nesse lugar? Um homem simples, mas cheio de propósito. Como interessante como Deus age em nossas vidas. Ele não está preocupado se nós somos eloquentes, cheios de sabedoria, se temos várias formações acadêmicas, se somos concursados em algum concurso público, se somos empresários ou se somos trabalhadores de carteira assinada. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado em escolher pessoas que aos olhos de muitos são simples, mas que estão disponíveis para cumprir e fazer a sua parte. João Batista, ele não buscou fama. João Batista, ele não buscou aplausos, mas João Batista decidiu fazer a parte a qual o Senhor o entregou. Sabe por quê? Porque Deus não está procurando estrelato. Deus não está procurando mais um cantor. Deus não está procurando mais um cantor. Deus está procurando aquele que deseja fazer a vontade dele. E eu sei que se você veio hoje aqui a este lugar, você não veio simplesmente para ver o louvor tocando, mas você veio para entregar a sua adoração àquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Porque nós entendemos que é prazeroso, é gratificante saber que o Criador do universo está disponível para nos receber. Aquilo que nós temos, muitas vezes tristeza, choro, mas também alegria, de todo o nosso coração, chegar aqui e dizer: Senhor, estou abrindo todo o meu ser para derramar diante de Ti tudo o que eu posso fazer. Estou neste lugar justamente para entregar. Deus, não estou vindo aqui simplesmente para encontrar com pessoas, mas eu venho primeiramente ter um encontro com o Senhor. E quem está disposto a ter esse encontro com Deus todos os dias, meu amado? Nós precisamos sim entender que tudo que tem aqui é verdadeiro. Tudo que tem aqui tem direcionamento. Tudo que tem aqui tem um porquê de que o Senhor nos deixou essa palavra. O nosso manual nos dá o direcionamento. Lá no livro de Tiago vai falar: mas nós devemos tomar ela e sermos praticantes dela, não apenas ouvintes. Porque chega de um evangelho de ouvintes, o Senhor procura um evangelho de praticantes. E esse é o seu evangelho, é o meu evangelho. Quando a gente vai ler o texto em Mateus, lá a partir do versículo 1, vai dizer assim: e naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia, e ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem um caminho do Senhor, façam veredas. Em outras versões vai dizer: façam plano os caminhos dele. E as roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro em sua cintura, e o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. João aparece num tempo onde pessoas não queriam muitas vezes deserto, mas João disse: vou para o deserto. João aparece num momento de uma geração onde vem pregar uma palavra dura, uma palavra de arrependimento. E a palavra arrependimento no grego, no original, ela é a palavra metanoia. João estava dizendo: olha, vocês precisam mudar a mente de vocês. O que vocês precisam é mudar o olhar de vocês. E arrependimento é
se eu estou indo nessa direção, quando eu me arrependo, eu mudo de direção e vou em direção contrária. Porque se eu sei o que eu estou fazendo é errado e não muda a direção, é remorso. E João estava dizendo, vocês precisam mudar de direção. Porque só existe uma direção para os céus, é Jesus. Eu lembro que no passado, não sou tão antigo assim, eu sou do milênio anterior, graças a Deus. Eu brinco com o Levi sobre isso. Eu nasci no milênio passado, mais especificamente no ano de 1988. Quem é bom de cabeça sabe que eu tenho menos de 40. E eu disse a Levi, filho, antigamente as pessoas diziam assim, olha, todos os caminhos levam à venda. Quem já ouviu isso? Meu Deus, tem muita gente do milênio passado. Todos os caminhos levam à venda, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, apenas um caminho leva a Deus, e esse caminho é Jesus. E João estava dizendo, vocês precisam entender que o caminho que vocês estão indo não leva ao Pai. E vocês precisam se arrepender. Vocês precisam mudar de direção. E João vivia num ambiente. Onde muitas pessoas eles buscam a direção contrária, porque ninguém quer viver em deserto. Deserto muitas vezes é um lugar seco. Deserto muitas vezes é um lugar perigoso. É um lugar de ausência. É um lugar onde, principalmente aqui, onde João vivia, havia serpentes, escorpiões. Ninguém queria ir para lá, e João disse, eu vou. O ambiente que João vivia, que João começou a fazer a sua vida, era justamente um ambiente difícil. João não estava preocupado se ele estava utilizando roupas do segundo andar do Rio Mar. João não estava preocupado se ele estava se alimentando da melhor comida. Ele se vestia de algo simples. Ele se vestia e comia algo simples. Mas ele queria viver o que Deus havia preparado para ele. Sabe qual é o problema dessa geração? Daquela geração também, mas principalmente dessa. É estar com seus olhos fixos no que vai ficar aqui. Muitas vezes temos nos prendido a tudo aquilo que vai passar, a tudo aquilo que vai ficar, a tudo aquilo que não tem valor. Eu não estou dizendo aqui que você vai viver de uma maneira miserável, que você não vai trabalhar, não estou falando sobre isso. Mas eu estou falando que o teu coração tem que estar onde nem traça, nem ladrão vai alcançar. É justamente junto do Pai. Porque tudo isso aqui passa. Alguns dias atrás eu ouvi de uma pessoa que eu conheci, que tinha muito dinheiro, mas que em determinado momento morreu. Ele faleceu alguns dias atrás. E as pessoas, para que tanto dinheiro? Não levou nada. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Existe uma pessoa que não tem preço, mas tem um valor inestimável, que é a pessoa do Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você, e isso ninguém toma de você. É justamente esse professor, esse paracleto, olha que palavra bonita, tá vendo? Paracleto, advogado, que o Senhor deixou para que nós tivéssemos força todos os dias para fazer a nossa parte. João vivia de uma maneira simples, comia coisas simples, mas o chamado dele era grande. Muitas pessoas só querem começar a cumprir a sua parte, a fazer a sua parte, quando houver reconhecimento. Eu só vou se eu for ser reconhecido. Eu só vou levar o evangelho se houver uma multidão. E se Deus te chamar para ir para um interior, onde é difícil o acesso, e lá só tiver uma pessoa para você levar a palavra, você vai? Colocar esse sapato lindo que você gastou aí, novinho, todo branquinho, no meio muitas vezes da lama, simplesmente para dizer: ei, eu vim dizer aqui a você que Deus te ama. Porque missão para ir para States, USA, Flórida, Miami, Moscou,
Países de primeiro mundo, desenvolvidos, está assim, ó. Mas muitos esquecem que missão é o meu vizinho que está ao lado. É o interior de Pernambuco, que existe pessoas que estão passando necessidade. É Macaparana, onde muitas vezes nós fomos lá e vimos que até para chegar a palavra é a cada 15 dias. A cada 15 dias um homem se dispõe para ir lá. E nós, não, tudo bem, está tudo certo. Porque toda semana a Cristotema tem culto. Mas será que é isso que Deus quer de nossas vidas? Será que de fato é isso que Deus tem nos chamado e nos chamou para fazer? João fez a parte dele, mesmo que ninguém estava percebendo. E eu vim aqui nessa noite para dizer a você: faça a sua parte, mesmo quando ninguém estiver vendo você. Mas eu vou dizer, ninguém pode estar percebendo você fisicamente, mas o Senhor, o Criador de tudo, o nosso Pai, Ele não deixa de ver. E glórias a Deus por isso, que temos um Deus que não nos perde de vista. Glórias a Deus que temos um Deus que sabe cada passo que nós damos. Nós devemos fazer a nossa parte, mesmo quando as pessoas não estiver percebendo a nós. João começou sozinho. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm procurado: eu vou começar, mas tu vai comigo? Aí o outro diz: vou não. Ah, então não vou, se tu não for, não vou. Vamos para a igreja, hoje eu queria, estava a fim de ouvir a palavra de Deus. Aí o outro diz: hoje não, estou cansado. Ah, se tu não for, eu não vou. Deixa eu dizer uma coisa a você: os céus, ele é tomado à força, mas o sacrifício é individual. Você precisa fazer a sua parte. A parte de Deus já foi feita. Não deposite a sua vida, a sua salvação em pessoas. Busque fazer a sua parte. Muitas pessoas têm esse problema de: só vou fazer se eu tiver reconhecimento. Mas Deus está procurando pessoas que estão disponíveis, não pessoas que querem glamour ou fama. Mas deixa eu dizer uma palavra para você: mas aquele que é fiel no deserto, aquele que é fiel quando ninguém está vendo, Deus coloca ele para levar a palavra para outras pessoas. Deus levanta para que ele seja usado no meio de multidões, porque a coisa mais importante ele tem dentro dele, que é a disponibilidade de fazer a vontade do Pai. Eu lembro que quando eu paro e olho para o passado, para a minha vida, e certa vez eu já disse para o pastor Leandro: isso aqui não me importa não. Púlpito não me importa não. O que me importa é que possamos viver verdadeiramente o Evangelho do Senhor. Mas como o Senhor nos chamou, nós teremos que também ter isso aqui para levar a palavra de Deus. E está aqui conforme o Senhor quer. Se o Senhor nos chama, se o Senhor quer que a gente faça, devemos fazer a nossa parte com excelência. No versículo 3 vai dizer: oh glória, vamos embora. Preparai o caminho do Senhor. E quando eu olhei para esse versículo, hoje eu vou falar com todos os microfones, mas eu falo, se não tiver microfone eu grito aqui, mas a palavra não vai deixar de ser falada não. Preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho que não é meu. Preparai o caminho que não é de pastor, que não é de líder. Preparai o caminho que é do Senhor. João entendeu que a missão de João não era aparecer, mas era preparar o caminho para que Jesus aparecesse.
Ele não era o Messias que aquelas pessoas esperavam, que foi falado lá no passado, mas ele era a própria voz de Deus, anunciando que logo viria aquele que ele nem era digno de amarrar suas sandálias. Ei, meu irmão, você tem que entender que o chamado, o propósito não é seu, mas o propósito é do Senhor. E o que nós estamos fazendo aqui é justamente sendo boca de Deus para essa geração que precisa ouvir e entender que o reino dos céus está próximo. Mas pastor, João já falava sobre isso. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você acredita que temos muito mais tempo aqui nesse lugar? Toda vez que eu converso com pessoas, eu digo: eu não acredito que temos muito tempo mais aqui não, porque tudo que já aconteceu e está acontecendo anuncia a volta de Deus. A natureza anuncia a volta de Deus. Dias atrás teve luas de sangue. O mundo está em guerra. Os pais e os filhos têm se degladiado. Filho tem tentado matar seus pais. Dias atrás, por causa de um jogo, um filho tirou a vida do próprio pai. Tudo isso anuncia a volta do Senhor. Eu não sei você, eu não digo que eu me alegro com esses fatos ruins que acontecem, mas eu digo que eu me alegro porque eu sei que tudo que está aqui é verdadeiro e que sim, muito em breve Ele voltará para nos buscar. Aí não vai haver choro, aí não vai haver conta para pagar, aí não vai haver doença, aí não vai haver problemas, só vai haver alegria, adoração, santidade, comunhão com o Senhor. E é sobre isso que nós almejamos, que o Senhor venha logo. João, ele não era o Messias, mas João, ele era a voz de Deus anunciando. João estava ali justamente para preparar o caminho que era do Senhor. E preparar é arrumar com antecedência algo para alguém, para algo para alguém. João estava ali agindo com antecedência, anunciando que muito em breve viria aquele que salvaria toda a humanidade. Mas deixa eu dizer a você, você também pode preparar o caminho do Senhor. Você pode preparar o caminho do Senhor na sua casa. Amém ou não? Você pode não, você deve preparar o caminho do Senhor na sua casa. Se você vive em sua casa em pé de guerra todos os dias, não aceite isso, meu irmão. Porque se você está vivendo em pé de guerra, quem está governando a sua casa? Quem precisa governar a sua casa é o Senhor, não é você, é o Senhor. Não é o diabo, é o Senhor. E para isso nós precisamos preparar o caminho para que Ele possa governar. E esse caminho tem que ser preparado todos os dias. Dizer: Senhor, faz habitação aqui, não sai. Porque muitas vezes as nossas atitudes é dizer: Senhor, sai daqui, porque agora eu vou agir conforme a minha vontade. Não! Senhor, fica aqui, não sai. O que é que eu preciso tirar, Senhor, desse lugar para que o Senhor faça a morada perpétua? Ah, Senhor, é eu jogar fora o meu ego, que lance fora o ego. Ah, Senhor, é a minha arrogância, joga fora a arrogância. Mas que o Senhor prepare verdadeiramente essa casa para que Ele possa fazer habitação perpétua. Porque você não pode estar vivendo, servindo a Deus, mas na tua casa está totalmente destruída. Se isso está acontecendo, diga: hoje se finda. Hoje, o caminho do Senhor na sua casa precisa estar preparado. Hoje, o caminho do Senhor para a tua casa vai ser só de ida, não de volta. Você precisa preparar o caminho do Senhor para a sua família. Porque muitas vezes pessoas colocam uma capa, chega aqui na igreja e adora. Em casa é diferente. Existe aquela historinha de que uma vez uma criança chegou assim para o pastor e disse: Pastor,
Eu poderia morar na igreja. O pastor, que lindo, né? Uma criança quer morar na igreja. Que maravilhoso. Por que, meu filho, você quer morar na igreja? Porque meu pai aqui é um, em casa ele é outro. Preparar o caminho do Senhor para a tua família é você fazer o que for necessário para que Deus salve tua casa por completo. Você esteja ali, guerreando todos os dias. Pastor, não é fácil, eu sei que não é fácil. Não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém que está aqui. Todos os dias se levantam situações, problemas, dificuldades que tentam atrapalhar o caminho do Senhor na minha casa. Mas nós temos que nos levantar e dizer, não, aqui o caminho é do Senhor. Eu não aceito perder a minha esposa, eu não aceito perder meu filho para o diabo. Ele é do Senhor. É se posicionar diante da situação e dizer, aqui não. Pastor, eu errei, eu também. Se arrependa, saia, mude de direção, mas volte para o caminho do Senhor e diga, Senhor, aqui a minha família pertence ao Senhor. Nada e nem ninguém vai tirar ela do seu caminho, nem eu. Amém? Nós precisamos preparar o caminho do Senhor. E quando eu vinha analisando, todas as vezes que eu chego na Cristo é o Tema, eu tenho que falar com o pessoal do Hope, eu tenho que falar com o pessoal do Acolher, eu tenho que falar com o pessoal da cantina, eu tenho que falar com o pessoal do CT Story, eu tenho que entrar aqui, eu tenho que cumprimentar todas as pessoas, porque eu entendo que quando eu saí da minha casa, pessoas saíram delas mais cedo e vieram preparar o ambiente do culto para que eu e você estivesse aqui. Nesse momento, o teu carro está estacionado lá fora. Se você não tem, eu estou profetizando a tua vida. Recebe aí, viu? Olha, um bocado de irmão já se levantou. Eita, glória. Mas tem pessoas que estão lá fora fazendo a tua segurança quando chega e quando sai. O teu carro está sendo visto. Você, quando chega aqui, tem pessoas que estão ali fora com uma plaquinha, com um sorriso maior do mundo, dizendo assim, seja bem-vindo, meu irmão, que você tenha um bom culto, que você adore, que seja o melhor culto da sua vida. Tá a pessoa assim, que bom que você chegou. Quando você chegar ali, você tem um cafezinho. Aí você chega cansado, querendo uma água, lá fora tem uma cantina. Mas você quer comprar uma camisa, uma Bíblia, lá fora tem um CT Story. Pastor, eu tenho filhos. Meu filho está lá dentro daquela salinha lá, porque existem pessoas que ficaram disponíveis para recepcionar, para ter um culto na linguagem deles. E isso tudo é fazer a parte e preparar o caminho do Senhor, para que você estivesse aqui dentro, sentado ou em pé, ou chorando, ou deitado, ou ajoelhado, mas que você estivesse ligado no reino dos céus e o Senhor pudesse estar falando com cada um de vocês. Isso é preparar o caminho do Senhor. É chegar aqui e saber que esse ministério de louvor, toda terça-feira, sai daqui tarde da noite, mas estão aqui, vamos buscar louvores novos, vamos buscar músicas novas. As meninas da dança estão aqui para adorar o Senhor também. E eu posso falar que todos os ministérios dessa igreja estão aqui justamente para preparar o lugar de culto, para que quando você e eu cheguem aqui, o primeiro que tenha chegado seja o Espírito Santo de Deus. Eu vou dizer uma coisa a você, meu irmão, não queira fazer parte de uma igreja onde o Espírito Santo não está. Amém? Aí você vai dizer, pastor, isso existe? Infelizmente sim. Onde muitas vezes quem governa não é o Senhor, mas quem governa é o homem. E onde o homem governa, o Senhor não governa. Eu brincando com o Lidiane disse, graças a Deus que eu faço parte de uma igreja que Cristo é o tema. Verdadeiramente, Ele é o tema, Ele é quem governa. Nós precisamos preparar o caminho para que o Senhor faça habitação em nós, através de uma vida de oração, através de uma vida de busca constante da palavra. Nós precisamos deixar o ambiente preparado. Aí a gente começa a ver o agir de Deus. Alguns dias atrás, Elton, cadê ele? Aquele camarada lindo ali, disse assim, pastor, tem um livro muito massa, lê esse livro. Aí eu disse, bora ler o livro, né? Comecei a ler o livro, Caçadores de Deus. Eu disse, Elton,
Primeiro capítulo. Estava em casa, terminei de ler o primeiro capítulo, fui orar. Chorava tanto. Eu uivava tanto. Para que Deus derramasse todos os dias essa fome e essa sede. E buscá-lo ainda mais. Porque existe muito crente, muito cristão, que conhece, tem ciência do Deus que agiu na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que tem ciência do Deus que agiu na vida de José, na vida de Daniel, na vida de Noé, na vida de Elias, de Eliseu. Tem ciência de um Deus teórico, mas e a revelação que Deus tem para você hoje nessa noite? Você conseguiu buscar ela aqui nessa noite? Não venha para ouvir simplesmente uma teoria, viva a prática, busque a revelação de Deus. Senhor, o que o Senhor tem para mim é sobre isso. Revela-te a mim, Deus. Fala comigo. Porque aquele que falava no passado ainda fala hoje. Aquele que fala no passado não fala apenas no zoio, onde muitas vezes as pessoas conseguem ouvir. Sabe por que no zoio as pessoas conseguem ouvir? Porque as pessoas estão quebrantadas. Esquecem celular, rede social, esquecem problemas. Chega numa cadeira e começa só o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. E chega um momento que eles começam a dizer: que é isso? Aqueles que muitas vezes vão todo, eu não vou. Daqui a pouco está no chão chorando. Eu acho maravilhoso isso. Porque o Senhor, Ele nos desarma. E é justamente sobre uma igreja que vive, que faz a vontade de Deus. Aí eu vou dizer para você hoje aqui: prepare o caminho do Senhor. Seja ponte. Seja ponte de Deus para as pessoas. Seja a ponte de Deus para a sua casa. A gente precisa, única e exclusivamente, apontar para o Senhor. Versículo 7 vai dizer assim: quando muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes. Aí João Batista fala: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de que fugir da ira de Deus que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem de si que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhe digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der frutos será cortada e lançada no fogo. Sabe o que João fez aqui? João, ele confrontou o pecado sem medo. Ele pregava uma vida de arrependimento verdadeiro. João não estava ali dizendo assim: o Senhor, Ele vai te dar uma casa nova. Mas Ele está dizendo: aí eu vou melhorar. O Senhor não vai te dar uma casa nova aqui embaixo, mas o Senhor preparou uma casa nova para você lá em cima. O Senhor não quer viver longe de você. O Senhor está preparando para que chegar o grande dia você seja convocado. João, ele pregava um arrependimento verdadeiro. Muitos religiosos daquele dia olharam e se chatearam. Como assim? Quem és tu para simplesmente falar e chamar a gente de raça de víboras? E muitas pessoas hoje têm negociado a verdade da palavra por conta de pessoas. Eu dizer a você: não negocie a verdade. Não negocie a verdade de Deus na sua vida. Não negocie a verdade que o Senhor preparou para você, porque existe uma pessoa que tem uma nomenclatura, que é doutor fulano e tal, está falando: ei, entre qualquer pessoa do universo e Deus, fique com Ele. A gente vive hoje em dias que as pessoas falam aquilo que agrada a outros. Você vai ver muitas vezes a igreja lotada. Uau! Ele está falando algo que está enchendo o meu ego, está enchendo o meu coração. É a igreja
explode. Vai vir fulano de tal canto que já pregou no Japão, e ele vai falar, e a palavra do cara é dizer assim: Deus, ele te ama como você está agindo. Está pecando, Deus, ele te ama. Ele te ama, mas ele não vai aceitar você assim não, viu? Você corre um risco muito grande de ir para o inferno. Pastor, o senhor quer esvaziar Cristo é o tema, é? Não, eu quero povoar os céus. Eu quero chegar lá em cima, no grande dia, que não vai ser o técnico da seleção brasileira, não sei nem o nome dele, mas ele vai chegar assim e vai dizer: seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Você conseguiu chegar até aqui. Essa pessoa que está ao seu lado também conseguiu, porque você fez a sua parte. Está vendo aquela pessoa que nem gostava de você, que achava que você era chato, foi para o céu porque você mostrou Jesus para ele. Meu irmão, como eu almejo isso, chegar naquele grande dia, de ver toda aquela situação e dizer: pode entrar. Essa casa aqui, essa morada aqui é para você. Fazia muito tempo que o pai sonhava com isso. Mas nós não podemos negociar a verdade. Devemos permanecer firme, manter os princípios de Deus, defender a verdade, não negociar nossa santidade. Estamos vivendo o ano da santidade de Deus e não podemos negociá-la por nada. Porque nós precisamos estar separados por Deus para viver uma vida extraordinária que Deus preparou para a gente. Quem para agradar a Deus não pode depender da aprovação de homens, porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não negocie a verdade que o Senhor colocou em sua vida. Para a gente finalizar, vou ser breve. No livro de João, agora não mais no livro de Mateus, mas no livro de João, a partir do versículo 35 do capítulo 1, vai dizer assim: e no dia seguinte, João estava novamente ali com 2 discípulos, e ele estava olhando para Jesus enquanto ele caminhava, e ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram falar e seguiram Jesus. Meu Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Aqueles discípulos que estavam com João, que ouviam a palavra, disseram assim: você me fala a palavra, mas ele é a palavra, então eu vou atrás da palavra. Ouvir a palavra é maravilhoso, mas viver com a palavra é melhor ainda. João não teve o seu ego cheio para dizer assim: eu ganhei você, eu que preguei para você. Não. Mas João entendeu que ele não tinha discípulos, que os discípulos eram do Senhor. João entendeu que tudo aquilo que ele estava vivendo não era por ele, mas era por Jesus. Porque tudo que fazemos aqui é para que o Senhor cresça. Em um outro momento, mais à frente, no livro de João também, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 30, versículos anteriores, aí os discípulos estavam lá dizendo assim: ei, aquele que tu falou, Jesus, ele e os discípulos deles estão batizando mais que você, João. Aí João se levanta e diz: porque é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que verdadeiramente essa seja a nossa adoração, que o Senhor cresça, que eu diminua, que o Senhor apareça, e eu me constranja, verdadeiramente nós adoremos dessa maneira, que Ele cresça e eu desapareça. A minha oração quando estava sentado ali, eu dizia: eu não quero subir naquele altar se o Senhor não for comigo, que eu desapareça, mas que o Senhor fale. Porque não é sobre nós, é sobre Jesus. E a vontade que nós temos de estar aqui é justamente de fazer Ele aparecer, meu irmão.
Porque muitas pessoas, quando ouvem um elogio, dizem: uau, tua pregação foi maravilhosa, que lindo. Não, é Ele que é grande, é Ele, porque se não fosse Ele, nem o microfone eu seguraria, de tão tímido que eu era. Mas Ele pega um improvável, tímido, e quando falava, gaguejava mais que tudo, não olhava nem para os olhos das pessoas, diz assim, vai lá em cima e diz assim, ó, para a minha igreja: faça a sua parte. João tinha discípulos, mas ele não invejou, ele não teve inveja daquilo que Jesus estava fazendo, porque ele sabia a quem ele estava servindo. Sabe como é o nome disso? Maturidade espiritual. Seja um crente maduro, não imaturo. Pare de ter inveja do próximo. Não ajude o outro se você só vai ajudar se você for beneficiado também. Não. Faça sua parte. É maravilhoso eu olhar e ver as fotos dos PG. Eu estava dizendo ontem em casa: amor, olha para aqui o PG de Neto e Maiara. Uau! Ei, Deus quer dar uma casa nova a tu, maior ainda, porque nem espaço na sala tinha. Aquilo foi lindo. Eu vi, meu Deus, como é maravilhoso. Sabe por quê, querido? Porque onde tem alimento, as ovelhas vão atrás. Porque crente, ovelha do Senhor, busca alimento. É maravilhoso ver a foto do PG de Julinha, porque eu faço parte da Rede Amarela. E quando Julinha pega aqueles adolescentes aqui, ó, The Chosen Kids, ó, The Chosen, e ver aquele PG cheio de adolescentes buscando ao Senhor. Para mim isso é maravilhoso, meu irmão. Dia atrás algumas pessoas olharam assim e perguntaram: mas não existe rivalidade entre Pulsação e Dunamis, não? Não! Nós servimos ao mesmo Deus. Nós servimos ao mesmo Jesus e é maravilhoso. Quando eu vejo aqueles jovens tudo entregue aqui. Dias atrás Levi veio e disse: pai, foi tão bom, pai. Eu disse: que maravilha, meu filho. E quando chega o Pulsação, porque aqui não existe divisão, porque sobre isso, um reino que ele é dividido, ele não subsiste. Uma igreja que tem divisões, ela não perdura. É uma igreja sanfona, ela enche, ela seca, ela enche, ela seca. Eu declaro em nome de Jesus que Cristo é o tema, não tem isso. Finalizando, João Batista cumpriu a missão dele. Ele foi perseguido porque fez a missão dele. Ele foi preso porque ele fez a parte dele. Ele foi para a cadeia porque ele tinha cumprido o que Deus havia mandado ele fazer. Mas ele não abriu mão daquilo que o Senhor fez. Uma parte em Lucas, no capítulo 7, versículo 22 e 23 vai dizer assim: então João manda discípulos até Jesus. Vai lá, João na prisão já diz assim: ei, vem cá. Vai lá em Jesus e pergunta se é Ele mesmo que a gente estava esperando, ou se haverá outro depois dele. Vê a resposta de Jesus. Então Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que vos ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres é pregado o evangelho, e abençoado é aquele que não se ofende a mim. Jesus estava dizendo: João, você fez a sua parte, você preparou o caminho, e tudo aquilo que o Pai prometeu está acontecendo, porque você não desistiu de fazer a sua parte. E eu vou perguntar para você: e a parte de você, igreja? E a parte que o Senhor preparou para você? O que é que você tem feito? Pastor, eu parei. Pastor, eu não consegui mais. Pastor, teve um problema que eu desisti. Deixa eu dizer uma coisa a você: a minha parte é importante, mas sem a sua, a minha está incompleta. Porque andamos e servimos no mesmo reino. Se cada um fizer a sua parte, meu irmão, Paulista fica pequeno. Ah, vou mais além, Olinda, Abreu, Jaboatão, sei lá, Brasil, América do Sul, o
Porque filho escolhido não escolhe. É isso, minha pastora? Os escolhidos não escolhem. Faça a sua parte. E porque João ouviu e fez a parte dele, multidões se renderam a Jesus, multidões foram curadas, multidões de vidas se arrependeram. Jesus foi revelado e essa palavra chegou até mim e até você. Aleluia. Glória a Deus pela vida de João e glória a Deus pela vida de cada um que estão aqui. Não pare, meu irmão. Faça a sua parte. O Senhor trouxe você até aqui hoje para dizer: parou, foi? Está na hora de se limpar, se levantar e dizer: vida que segue. Porque lá fora existem muitos que estão clamando pela tua vida. Aí eu vou dizer uma frase a você aqui. A Bíblia, ela não é a luz das pessoas lá fora. A Bíblia é a luz da igreja. Você é a luz do mundo. É em você que as pessoas querem ver Jesus. E automaticamente, quando eles conhecem Jesus, ele vem para a luz e começam a viver um evangelho verdadeiro. Que é isso que Jesus quer que nós vivamos. Que Deus te abençoe, meu irmão. Quero obedecer, quero permanecer. Fica de pé. Em ti vou confiar, pois tu és bom. Seja o centro, sejas tudo que tenho. Você consegue declarar isso ao Senhor? Tudo que tenho é teu. Seja